Boa tarde a todos. Declaro aberto os trabalhos da audiência pública da avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2026, que tem por objetivo demonstrar que os valores da receita e despesa constante da LOA são compatíveis com as metas financeiras da receita de despesa e de resultado estabelecido na LDO, e que os valores das despesas da receita autorizado na LOA poderão ser executados a partir da efetiva arrecadação das receitas, de modo a assegurar a obtenção dos resultados do primário previsto na LDO. Informo que a audiência pública está sendo realizada de forma presencial e gravada, em áudio e vídeo, de acordo com a resolução do número 001 de 2009. Passo a condução dos trabalhos para exposição do assunto contador da Prefeitura Municipal, senhor Luiz Carlos Boing. Fique à vontade, senhor Luiz. Tá ligado? Então tá. Boa tarde a todos. Conforme já foi anunciado ali na abertura, então nós estamos aqui para fazer a audiência pública da avaliação das metas fiscais do município de Vítor Meireles do primeiro quadrimestre. Então, do mês de janeiro, fevereiro, março e abril. Os primeiros 4 meses deste ano, para nós podermos avaliar se os recursos que estavam previstos na LDO e na LOA estão sendo arrecadados e estão sendo gastos e que não vai ter algum desequilíbrio fiscal durante o ano. Sempre frisando por que nós temos que fazer isso aqui, não é uma coisa inventada, mas é uma obrigação legal. Então, na Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 9º, parágrafo 4º, diz que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, nós vamos ter que fazer a audiência pública. Agora, então, no mês de maio, fazer a audiência pública referente aos primeiros 4 meses de 2026. Aqui nós temos o que estava previsto de receita para esse período, as receitas correntes e as receitas capital. O orçamento, quando ele é feito, foi aprovado pela Câmara de Vereadores no ano passado, ele é feito global, e depois a Prefeitura manda para vocês um desdobramento das metas. Então, as metas que estavam previstas para arrecadar de receitas correntes nos primeiros 4 meses eram 12.946.000. Desse foi arrecadado 13.508.000. Então, foi arrecadado, nos primeiros 4 meses, 546.000 a mais do que estava previsto. E das receitas de capital, 350.000 estava previsto arrecadar, foi arrecadado 3.234.000. Por que dessa diferença tão grande? Entrou aí agora no mês de, não me recordo, mas acho que foi em abril, foi em abril, a primeira parcela dessa obra aqui do centro, essa revitalização do centro, que são 2.500.000. Então, se tirar o 2.500.000 aí, ficaria a receita em torno de 700.000, o primeiro quadrimestre, o que é de receitas de capital. Então, a diferença da receita de corrente, nós tivemos 544.000 a mais, e na receita de capital, 2.884.000 a mais do que estava previsto. Um total aí de 3.429.000 reais. A receita, então, demonstra que está bem acima do que estava previsto. Isso é muito, muito bom, né, para o município, que a arrecadação está acima do previsto. A gente sempre tem que mais se basear, que dá para ter uma média, pela receita corrente. A receita capital não tem uma sequência lógica, às vezes pode dar bastante, às vezes pode dar pouco. Mas a de corrente, então, despesa corrente, ela deu, eu não tenho aqui o dado, mas é 4% a mais do que estava prevista e 9% a mais do que deu 2025. Pensando aí que se fala numa inflação de 5%, 6%, então ela deu 9% a mais do que ano passado, deu um ganho real da receita. Opa, voltei a tela. Aqui tem um comparativo, um gráficozinho, não sei se vocês têm elas impressas, mas também está aparecendo lá na tela, que mostra a evolução das receitas do primeiro
quadrimestre sempre nos últimos 5 anos. Vocês podem ver que esse ano, então, ela deu um pulo um pouco maior do que o normal. Ele sempre estava subindo, mas esse ano, graças a Deus, ele deu um aumento um pouco maior do que a média que estava dando nos outros anos. Receita, então, deu 3 milhões a mais do que estava previsto. E as despesas? Despesas estavam previstas para esse período, os primeiros 4 meses, de despesas correntes, que é a despesa daquilo que usa o recurso e não fica para o ano seguinte, não tem um benefício futuro, como salários, combustível, medicamento, cesta básica, auxílio calcário, tudo que usa, que a prefeitura, despesa que a prefeitura tem, que a gente usa e não tem mais um benefício para frente, usou e acabou. E as de capital, sempre nós temos bem a memória do que é a diferença, de capital é aquilo que tem um benefício futuro, que vai ficar para se usar para mais anos. Tipo uma compra de um veículo, uma pavimentação, uma construção de uma escola, compra de uma mesa, compra de um computador, são coisas que vão se usando com os mais anos. Então, despesas correntes, 11.703.000 estava previsto, foi liquidado, gastado 12.155.000. Então, foi gastado 452.000 a mais. Se vocês lembrar na tela anterior, nós arrecadamos 540.000 a mais e foi gasto, então, também a mais do que estava previsto. Se nós olhar só para a despesa, foi gasto a mais do que estava previsto. Mas a receita, ela deu um pouquinho ainda superior, então acaba compensando o que se gastou a mais do que estava previsto, com o que também se arrecadou a mais do que estava previsto. As despesas, então, estão bem próximas uma do outra. A despesa de capital estava previsto 1.141.000 e foi gasto em 4 meses 1.113.000. Bem próximo, gastou aí 27.000 a menos do que estava previsto. Isso representa, então, que nós gastamos 424.000 a mais do que estava previsto gastar nos 4 anos. Isso, se não tivesse a receita superior, seria um problema, porque seria um indício grande de que chegaria no final do ano com falta de caixa. Mas como teve a receita ali também deu o superior, então ela está equilibrado a questão da receita e da despesa por enquanto. Aqui tem uma divisão por grupos, por categoria econômica, onde que foi gasto esses 13.269.000. Foi gasto em pessoal, salários, INSS, hora extra, tudo que é relacionado com o pessoal, 5.769.000 nesses primeiros 4 meses. Juros da dívida, nós temos uma dívida, pagando uma dívida ali de um financiamento do Banco do Brasil, foi R$19.000 de juros. Outras despesas correntes, que aí é tudo que usa no dia a dia, combustível, merenda escolar, oficina, programa porteira dentro, terceirização de máquinas, tudo ali, tudo nessa conta, 6.366.000. Investimentos, 1.046.000, que é o que foi feito, foi comprado alguns veículos, foi feita alguma construção que vai ficar para o ano seguinte. E a amortização da dívida, 66.000. Foi pago, nós pagamos, a prefeitura paga hoje de principal da dívida 16.666,66 centavos por mês. Essa dívida ela vai acabar agora em dezembro, ela termina de pagar. Então, se por acaso fazer alguma outra dívida, como está aprovado o financiamento do Estrada Boa, talvez ano que vem tenha outra para pagar. Se não, vai ter terminado, se não sair esse pagamento de dívida aí, esse empréstimo não sair agora nesse ano, então daí ano que vem não teria nenhuma dívida com bancos para ter que pagar. Aqui tem uma divisão por unidade gestora. Nós também, sempre de conhecimento de todos, nós temos 4 unidades gestoras em Vitor Meireles, que é a Câmara de Vereadores, o município de Vitor Meireles, que é a prefeitura, o Fundo Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal de Saúde. Então, tem ali quanto que cada um gastou. A Câmara de Vereadores gastou, então, nos primeiros 4 meses, 403.000, a Prefeitura, 9.448.000, Assistência Social, 440, um valor aí bem próximo do que a Câmara de Vereadores gastou, e o Fundo Municipal de Saúde, 2.976.000. É o gasto por unidade gestora. Então, o objetivo
objetivo disso aqui é nós ver o planejamento, como é que ele está, se consegue manter esse planejamento, se vai manter o equilíbrio para não ter insuficiências de tesouraria, ou seja, para não chegar no final do ano, não ter alguma falta de recursos para pagar as suas obrigações. A princípio, então, agora, se manter a média dos 4 meses, ele está mais ou menos equilibrado. O que acontece? Janeiro e fevereiro, janeiro não tem, praticamente a prefeitura está toda parada, não tem transporte escolar, a Secretaria de Obras, a maioria está parada, então a receita, a despesa sempre é baixa. Fevereiro já começa a trabalhar um pouco mais, mas tem menos transporte escolar, menos professores da CT, também é um mês, sempre com um resultado muito positivo, sempre a receita é bem maior do que a despesa. Então, os 2 primeiros meses, a receita foi bem maior do que a despesa, e depois, os outros 2 meses, daí já a despesa acabou passando um pouco da receita. Mas somando os 4 meses, que é o que nós temos que analisar os 4 meses, e ainda tem o resultado positivo do período. Aqui só mais um resuminho, então, daquelas telas anteriores, nós temos as receitas de 13 milhões, mais 3 milhões de capital, dá os 16 milhões de receita, e os 13 milhões de despesa. Nós teríamos aí um superávit agora, olhando, de 3 milhões 474. Se nós pegar tudo que a prefeitura arrecadou nos primeiros 3 meses, menos o que ela gastou, teria 3 milhões 474. Mas nós temos que descontar os 2 milhões e 500, que é a obra que é um dinheiro que não pode se usar para outra coisa. Então, pensando assim, descontando ainda os 2 milhões e 500, teria um resultado positivo na soma dos 4 meses, janeiro e fevereiro muito bom, março e abril um pouco mais apertado, mas teríamos aí uma sobra financeira de R$ 974 mil no período, no acumulado do ano. Se pegar o último mês, daí já a situação não fica tão boa, mas no acumulado ela está boa, e é o que nós estamos apresentando, é o acumulado do ano. Aqui tem um gráfico, só para demonstrar a relação da receita corrente com a despesa corrente e a despesa corrente com a despesa capital com a receita capital. Esse primeiro gráfico ali, de corrente, tem uma emenda constitucional de uns 3 anos atrás, na Constituição Federal, que diz que os municípios eles têm que a relação entre essa coluna azul, que é a receita, e a verde, que é a despesa, que vocês pode ser que seja preto e branco, vocês não vão conseguir ver, mas a primeira coluna é a receita, a segunda a despesa, a despesa nunca pode passar 95% da receita. Receita corrente e despesa corrente. A despesa corrente nunca pode passar de 95%. O que a Constituição Federal quer com isso? Que, no mínimo, sobre 5%. Se eu gastar 95%, sobra 5% para investir em obra, em compra de algum veículo, compra de algum móvel. Então, essa conta aqui, que também tem que ser bem acompanhada, porque é uma questão da Constituição Federal. Tá? Na Constituição Federal é constitucional, obrigatoriamente tem que manter. Hoje ela está com 90%. Nossa receita está... a nossa despesa corrente está em 90% da receita. Então, nós estamos dentro do que a Constituição Federal estabelece, que é 10%. Esse índice é muito importante sempre acompanhar, não pode passar. De maneira alguma pode a despesa chegar a passar de 95% do que a receita. Falando em despesa e receita corrente. Outra coisa que tem a Constituição Federal, que são tudo que todas as regras precisam ser cumpridas, mas as principais que tem que se atentar sempre são as constitucionais, aquelas que estão na Constituição. Então, a regra ali do 95% da despesa corrente com a receita corrente está sendo alcançada. Outra regra que tem da Constituição Federal é 25% das receitas de impostos com a educação, educação infantil e séries iniciais. Essa é a Constituição Federal obriga nós a gastar. E esse índice o município não está alcançando. É comum, eu diria que pelo menos nos últimos 15 anos nenhum primeiro quadrimestre alcançou. Então, nós estamos aplicando agora em educação 22,49%. O município de Vitor Meirelles aplicou, do que
teria que aplicar 25% em educação, gastou 22,49. E eu agora, antes de vir para cá, eu fui olhar quanto é que foi ano passado foi 21,98. Então, nós estamos um pouquinho melhor do que ano passado, mas está abaixo do que manda a Constituição Federal. É algum problema para a administração? Não, não é problema, porque a Constituição Federal fala que é durante o ano. O que é que acende uma luz que o município tem que fazer os planejamentos para aplicar mais recursos em educação até o final do ano. A primeira despesa que se tem, de certeza, na educação, que é grande, agora até o final do ano, é o 13º, que geralmente a prefeitura paga metade em julho e outra metade em dezembro. Então, ali já dá uma aumentada nesse índice. Mas, mesmo assim, o índice não vai chegar. Mas a Secretaria da Educação já tem algumas tratativas pensando em o que fazer para chegar nesse índice. Então, só para reafirmar, o município não está cumprindo o índice, 22,49, mas é normal isso acontecer em Vitor Meireles, não conseguir alcançar primeiro. Justamente por causa daquilo que eu falei no começo da apresentação. Janeiro não tem professor ACT e fevereiro tem só menos tempo professor ACT. E não tem transporte escolar. Com isso, o custo da educação cai lá embaixo e não consegue aplicar. Aos poucos vai chegando a alcançar esse índice ali. Mas só para então saber, o município não alcançou o índice obrigatório, mas está encaminhando para que chegue nisso aí. Esse desenho ali é só para visualizar, não? Então, teria que chegar até no 25%, e o ponteirinho está um pouco abaixo, aí nós não chegamos no 25%, que é obrigatório. Outra obrigação da Constituição Federal é com a questão do Fundeb. Todos sabem que a prefeitura recebe um recurso do Fundeb, que ele tem que ser aplicado, no mínimo, 70% com os profissionais da educação. Até uns anos atrás era com os profissionais do magistério, aqui a tela aqui ainda nem foi mudada, mas os profissionais da educação. Nós recebemos do Fundeb, nesse período, daqueles 16 milhões que nós vimos da receita anterior ali, 2.118 são de Fundeb. Desses 100% nós recebemos, foi aplicado com os profissionais da educação, 1.676, ou seja, 79% do recurso que veio do Fundeb foi transferido foi pago despesas com professores. Salário, INSS, algumas rescisões de ACT que ele entra e já acaba saindo já nos primeiros meses. Então, foi aplicado e, com isso, demonstra que o município está cumprindo o índice. Imagino que vai chegar aí no final do ano acima dos 90%, pelo andar das contas, deve fechar acima dos 70%, então, sem nenhum problema para atingir esse índice que nós temos aí. Mesma coisa, um desenhozinho ali, um gráficozinho só para vocês visualizar. Nós temos que chegar até nos 70, nós estamos um pouquinho para cima dos 75, estamos 79, então estamos conseguindo, o nosso ponteiro está no local onde deveria estar nesse momento. Aqui tem uma demonstração só dos impostos, do que é receita para educação, só para relembrar, então. Quando a Constituição Federal fala, no artigo 212, que tem que aplicar 25% das receitas de impostos. O que é imposto? Tudo aquela sopa de letrinha que começa com I. No caso do município, o IPTU, o ITBI, o ISS e o Imposto de Renda. E o que nós recebemos do governo federal e do estadual, que é o FPM, o ICMS, IPI, ITR, IPVA e IOF. O IOF, no caso, nós não recebemos nada, esse ano já faz anos que o município não recebeu nada de IOF. Mas de toda essa receita, daqueles 16 milhões que nós falamos no início, 10 milhões tem que aplicar, daqueles 16 milhões, 10 milhões é base para a educação. 25% então, daqueles 10 milhões nós temos que gastar com educação. Outra coisa que tem da Constituição Federal, que tem que ser sempre acompanhado, se as metas vão ser atingidas, que é o objetivo das audiências, justamente acompanhar, porque não adianta nós chegar lá em que vem em fevereiro, e agora não alcançamos, o que vamos fazer? É ir acompanhando durante o ano, que é a questão dos gastos com a saúde. Gastos com a saúde são os municípios e o Distrito Federal têm que aplicar no mínimo 15%.
os estados são 12%, o governo federal é 10%, mas os municípios e o Distrito Federal 15%. Então, vamos ver como é que está a aplicação dos recursos com a saúde. Teve ali os 10 milhões, então também, 10.362.000, que é os impostos, que é daquilo que eu tinha na tela anterior da educação. ITBI, ISS, IPTU, FPM, ICMS. 10 milhões, desses 10 milhões, nós gastamos, nos primeiros 4 meses, 15,35%. Então, o município alcançou o índice de saúde. A tendência é que vai cumprir. Se nós pegar um retrospecto aí dos últimos anos, 3, 4 anos atrás, o município ficava sempre em torno de 20%. Agora, nos últimos 2 anos, com o aumento das emendas parlamentares, um ano veio para 18, ano passado veio para 16, e eu imagino que esse ano não vai ficar muito acima dos 15 e pouco, dificilmente vai passar dos 16, porque tem previsto várias emendas parlamentares para a saúde, então, tanto mais dinheiro que vem de fora, menos dinheiro se aplica do município. Mas o importante é que os vereadores estejam acompanhando que o mínimo então, está se cumprindo, que é 15,35. Só a título de curiosidade, segundo o portal do governo federal, tem em torno de 2 milhões de receita de emendas parlamentares de vários deputados para a saúde desse ano. Então, se entrar esses 2 milhões, com certeza o índice não vai subir muito mais do que 15% que está nesse momento. Outra coisa que tem que se acompanhar, se o município vai conseguir atingir, é a questão dos índices de pessoal. O Legislativo pode gastar 6% da receita corrente líquida, não é da receita da Câmara, mas sim da receita corrente líquida do município, 6% as câmaras podem aplicar com despesa pessoal. E o Executivo, 54%. E a aplicação da educação, a aplicação da saúde e da educação, ele conta os 4 meses. A aplicação de pessoal, ela sempre conta os últimos 12 meses. Ela não conta só 4, ela conta os 12 meses. Tanto a receita para fazer a base, quanto a despesa. Então, ela sempre é os últimos 12 meses. Por que conta os últimos 12 meses? Porque, senão, sempre ficaria fora o 13º. Então, a LRF determina que tem que ser somado todas as despesas do último ano, porque daí sempre vai ter um 13º no cálculo para te não perder essa variação. Próxima tela ali, então, o número de pessoas que tem de funcionários da prefeitura. Janeiro, 209, voltando à questão da educação, né? Não tem professor ACT, não tem alguns serventes merendeira ACT, daí 264, 270 e abril, 272 funcionários. O município de Vítor Maestre tinha 272 funcionários no mês de abril. Quanto é que se gastou, então? No último ano, não é, se vocês pegarem, lembra que não é a educação e a saúde era o que gastou em 4 meses. O pessoal é o que gastou nos últimos 12 anos, os últimos 12 meses. Então, é de maio do ano passado a abril desse ano. O Executivo gastou 16 milhões com salários, INSS, hora extra, despesa pessoal, e o Legislativo, 916 mil reais. A receita corrente líquida, que é a base, que vai, da onde que se tira o percentual, deu 39 milhões nesse período. A receita corrente líquida, e ali está escrito ajustada, porque desconta da receita corrente líquida as emendas parlamentares. Porque a emenda parlamentar, a não ser que for de bancada, mas a maioria das emendas parlamentares são individuais, são de um deputado estadual, um deputado federal ou de um senador. Essas emendas, elas não podem ser gastas com despesa pessoal. Por isso, elas descontam da receita corrente líquida para fins de cálculo pessoal, por isso que tem aqui receita corrente líquida ajustada. 39 milhões, então o Executivo gastou 40,58 e o Legislativo 2,31. O Executivo podia gastar até 54, o Legislativo 6%, então ambos estão atendendo esse índice aí. Só um desenho, então, gráficozinho para nós acompanhar. A parte verde ali
onde o município está no local certo, daí depois tem mais duas manchinhas, nos outros não tinha, duas manchinhas, porque o pessoal tem um limite prudencial e um limite de alerta. Quando chegou acima de 48 no executivo, ele vai entrar no limite prudencial, que daí já tem umas regras de começar a demitir funcionários, e alguma coisa, cortar hora extra, essas coisas aí. Mas hoje nós estamos em 42, então está na parte verde, ainda não está dentro dos limites, nem do prudencial e nem do limite de alerta. O que eu tinha trazido para vocês era isso aí. Eu procurei ser bem breve, para dar tempo para vocês fazerem as perguntas que vocês acharem necessárias, então. Claro, perguntas relacionadas às apresentações, né? Não dá para nós abrir para outras perguntas, mas se tiver alguma pergunta aí, que alguém quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Então, vereadores, eu vou passar a palavra chamando aí por sequência, se o Ayrton quer alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Boa tarde, Carlos. Boa tarde, vereadores. A diferença ali de janeiro, fevereiro, em questão dos ACTs, os números, eles apontam... tu consegue me dizer o que é ACT e o que foi chamado pelo concurso? A diferença de funcionários? Naquela tabela ali dos funcionários, tu disse? Isso. O que é educação e o que não é? Não, eu não tenho aqui essa informação. É possível conseguir ela lá no RH, mas assim eu não sei dizer o que é ACT, o que é efetivo, não tem como eu te dizer agora isso aí. Qual é a diferença de janeiro até hoje de funcionários? Qual é a diferença de janeiro para cá dos funcionários? Em janeiro tem 209 e agora tem 272, né? Então são 65. 65, né? Alguns desses, com certeza, são efetivos, e a maior parte, com certeza, são os ACTs da educação, né? Mas eu não sei te dizer quantos que são efetivos e quantos que são quantos são efetivos, quantos são porque temos efetivos também da educação, temos efetivos de outras áreas, mas tem os ACTs. ACT, basicamente, hoje, a prefeitura só tem na educação. Eu acho que não tem nenhum fora da educação, só na educação, mas eu não sei te dizer não quando. Ok. Passa a palavra para o seu Danilo. Alguma pergunta, alguma dúvida? Boa tarde, Luiz, tudo bem? Ô, Luiz, nós temos essa receita nossa prevista ali do quadrimestral ali de 12 milhões ali, né? 964 mil com R$326,84, certo? Aí veio esse ali a mais, esse 3 milhões 429.349 com 60 centavos, correto? Correto. Esses 3 milhões ali é da revitalização aí da praça? Não, são 2 milhões e 500 mil da revitalização. 2.500, o resto são outros recursos que entrou mais, FPM, ICMS. O FPM e o ICMS, que são as duas maiores receitas do município, elas estão dando um pouco mais do que estava previsto. Então, 2 milhões e 500 é da revitalização, que está em caixa e não pode se aplicar enquanto não se for para pagar as obras, né? Então, por enquanto, são 2 milhões, desses 3.429, 2.500 são da obra aqui, da revitalização, e o resto é de outros recursos que entraram. Então, que são esses 544 mil ali, então? Isso. O 544.648 reais com 61 centavos são os impostos, no caso. É isso, que é de impostos. Ali não, eu não tenho aqui exatamente do que é, mas basicamente é IPTU, IPTU não, é FPM e o ICMS, que são as duas receitas maiores, elas que estão melhor esse ano, né? Então, basicamente, o ICMS e o FPM, esses 544 mil. Sei. Não será isso aí, então, Luiz. Muito obrigado. Vereador Edenir. Hoje, na área da educação, a gente tem em torno de 64 professores ACTs.
o relatório que o Marcelo tinha nos passado, né? Então, são os professores auxiliares de turma e alguns professores regentes que não têm o suficiente de professores efetivos ainda, né? Então, no último relatório aqui que o Marcelo tinha me passado do RH, a gente tinha 64 professores ACTs. Em relação ali às contas da educação, como o Luiz já colocou, a gente observa ali que está um pouquinho abaixo, mas a gente tem na educação há alguns planejamentos futuros aí que para atingir o 25% até o final do ano, que a gente é obrigado a atingir. Então, já temos uns projetos ali de ampliação de algumas salas no DENIC e aqui no centro, que já está, os projetos já estão feitos e já vai ter início nas obras, acredito que esse mês ainda. Era isto. Só uma contribuição. Só reforçando o que a Edenir fala, para vocês entenderem, quando chegar no final do ano, ela vai somar tudo que tiver, por exemplo, licitado, empenhado, uma obra começada. Então, vamos pensar que ela falou de uma obra, vamos fazer 2 obras. Se ela começar a sala de aula, mas ela não acabar a sala de aula até no final do ano, mais o dinheiro tiver em caixa, o dinheiro estando em caixa, conta para o índice. Isso é uma regra que é para todos os municípios, né, todos os municípios do estado. Então, se tiver a obra começada, eu vou fazer uma escola e não acabou a escola, como é que fica? Ela conta, desde que tenha dinheiro em caixa, tem que ter o dinheiro em caixa para pagar. Se já tem dinheiro em caixa e a obra está começada, conta. Tem o projeto, mas a obra não começou, não conta. Então, essa que é a regra para saber o que conta e o que não conta. Dinheiro está em caixa e a obra começou, conta. A obra não começou ou não tem dinheiro em caixa, não conta. Senhor presidente, só para esclarecer, então, se a diferença era de 65, tem 64 ACTs, então teria no quadro de efetivos subido um funcionário? Essa é o cálculo. Eu não sei dizer, porque essa informação, não sei se são 64, porque a vereadora tem 64. Se for 64, sobra um efetivo. Sobra um efetivo. Vereador José, com a palavra. Vereador Celito Jeremias. Boa tarde, Luiz Carlos. Só agradecer mesmo pelas explicações aí, deixar os vereadores e a população que está nos assistindo também, de frente a prefeitura está levando a bom caminho, que nem os outros, né? Tá as contas em dia. É só agradecer mesmo a explicação do Carlos. Vereador Vilmar Claudino. Quero cumprimentar o Luiz Carlos, que sempre tem sido muito objetivo e muito prático aqui nas suas explicações, né? Eu também ia fazer a mesma pergunta que o Danilo fez, mas já ficou esclarecido ali sobre para onde foi o dinheiro, aonde vai, né? O que eu quero aqui questionar é sobre a educação, né? Tem gastado só 15%, e a gente sabe que até o final do ano tem que chegar aos 25%. E nessa casa aqui já houve vários debates sobre o monitor dos ônibus, né? Então, já que seria muito bom que o executivo fizesse um estudo, né, sobre os monitores, né, nos ônibus, que foi pedido na gestão passada, que até a oposição pedia muito, o Thiago Fossa, que hoje é vice-prefeito, foi um até fez uma indicação nessa casa, para que houvesse os monitores nos ônibus. E a gente agora, vendo que não está sendo gasto os 25%, eu acho que teria que ser pensado com bastante atenção nessa casa. Também sobre os guardas, né, nas escolas, né, que foi bastante debatido aqui, né, de ter guarda nas escolas para cuidar, né, devido a alguns ocorridos que aconteceram já no país e no estado, né. Então a gente também pode pensar nesse assunto, né, que para que fosse também chegar o gasto a 25%. Seria essa minhas palavras, o presidente. Vereador Jean
Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, só agradecer o seu Luiz Carlos aqui, para mim está tudo tranquilo, presidente. E vereador Gleison. Boa tarde, Carlinho. Eu queria falar sobre o que o Danilo fez a pergunta aqui, que era estimado para receita de 13 milhões, 300 e pouco, e deu 16, 700 e pouco. É um superávit de mais de 3 milhões. Aqui, se não fosse o dinheiro da revitalização, tivesse um valor assim aproximado a isso, pode ser gastado aonde esse dinheiro? Esse dinheiro, alguma coisa, a grande parte é FPM, é ICMS. Então, o que é do FPM do ICMS, o dinheiro que está em caixa tem que ser 15% para a saúde e 25% para a educação. E eu teria que dar uma olhada certinho se não tem algum outro recurso, alguma outra emenda que entrou. Emendas que não entrou, acho que talvez entrou algum convênio. Teria que verificar certinho o que foi. Mas se é imposto, se é dinheiro de imposto, que a base os 544 mil é imposto, esse é 15% para a saúde, 25% para a educação e o resto pode aplicar no que quiser. O prefeito aplica no que ele achar necessário. No caso, ele se encaixa no mesmo sistema do outro. Isso, vai. Aquele 544 mil que entrou a mais, ele vai ter que ir 15% para a saúde, 15% para a saúde e 25% para a educação, e o resto, os outros 60%, daí fica livre para a prefeitura, para ele achar o que ele achar que precise fazer, né? Não, da minha parte seria isso. Obrigado, Carlinhos. Então, senhor Luiz Carlos, só queria agradecer aí o teu esclarecimento e assim encerro essa audiência pública.